Acesso à carreira de bombeiro voluntário nos Açores deixa de exigir escolaridade obrigatória. PS Açores acusa Bolieiro de fugir ao debate sobre o Hospital de Ponta Delgada e deixar os açorianos sem respostas. Iniciativa Liberal vai propor alteração ao Estatuto do Gestor Público para impedir acumulações de funções entre público e privado. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. Os bombeiros voluntários nos Açores já não necessitam de ter escolaridade mínima obrigatória para ingressar na carreira, segundo um decreto legislativo regional publicado esta quarta-feira em Diário da República. A alteração foi proposta por PSD, CDS, PPM e Chega e também aprovada no passado mês de janeiro na Assembleia Regional, com os votos a favor dos proponentes e da Iniciativa Liberal e com os votos contra de PS, BE e PAN. O diploma, que entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, prevê ainda que o apoio extraordinário a conceder aos bombeiros voluntários no valor de 50% da remuneração mensal mínima garantida na região passe a ser atribuído nos termos e condições a definir por decreto regulamentar regional. Também o reembolso de 50% das despesas suportadas com centros de atividades de tempos livres, previsto nos benefícios de regalias no âmbito da educação, passa a ser feito nos termos e condições a definir por decreto regulamentar regional. O diploma tem de ser regulamentado pelo Governo Regional no prazo de 60 dias após a sua entrada em vigor. Na altura, foi criado um apoio anual correspondente a 50% do rendimento mínimo mensal garantido a atribuir a todos os bombeiros que cumprissem 200 horas de trabalho operacional em regime de voluntariado. No entanto, foi também aprovada uma proposta de alteração do PS, com os votos contra dos partidos de coligação, para que os bombeiros voluntários dos quadros de comando e ativo tivessem direito ao reembolso de 50% das despesas suportadas com centros de atividades de tempos livres. Foram igualmente aprovadas propostas de alteração do BE para estabelecer a escolaridade obrigatória no acesso à carreira e para clarificar o mês de atribuição do apoio ao voluntariado, que após consenso entre os partidos ficou definido em dezembro. O grupo parlamentar do PS Açores denunciou esta quarta-feira na Assembleia Regional a falta de transparência e a má gestão do governo na resposta ao incêndio do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Durante o debate de urgência sobre o tema, a deputada socialista Sandra Costa Dias criticou a ausência de liderança política e as decisões que agravam o caos na saúde dos Açores. A ausência de liderança política neste processo teve efeitos devastadores para o nosso Serviço Regional de Saúde. E quem sofre com isto? Todos os açorianos, especialmente os miquelenses que têm o H10 como seu hospital de referência. Nos últimos 9 meses, a degradação dos serviços de saúde tornou-se evidente e é sentida diariamente por milhares de açorianos. Esta situação compromete o futuro da saúde na próxima década. Os problemas não ficam por aqui. O caos instalado afeta todas as áreas do H10 e do Hospital Modular. E faço notar, tal como já o fiz em outros debates, a ausência do Sr. Presidente do Governo neste debate. O Hospital Modular foi uma decisão tomada à margem do Conselho de Administração do H10 e quem ousou opor-se a essa solução foi demitido com efeitos retroativos, coisa nunca antes vista. O resultado de todo este processo, o acesso a cuidados de saúde é uma luta diária, com utentes a aguardar meses ou anos por consultas e cirurgias. E quem paga por esta incompetência governativa? Os açorianos, em particular os mais vulneráveis, as famílias que agora recorrem ao setor privado e pagam um preço alto, para alguns inacessível. A parlamentar denunciou ainda o impacto devastador desta decisão para os açorianos, com listas de espera cada vez mais longas, consultas adiadas no próprio dia para utentes deslocados e ainda as condições num hospital modular. O Hospital Modular foi apresentado em julho como sendo a melhor solução a implementar até ao final de agosto. Os atrasos na sua construção são sucessivos. Deveria estar pronto a 31 de agosto. Passou para outubro, adiado para dezembro e apenas a 5 de fevereiro de 2025 começou a funcionar. E mesmo assim, com falhas graves.
O impacto nos doentes deslocados é grave e inaceitável. Pacientes de outras ilhas são obrigados a viajar até o H10 apenas para verem as suas consultas, exames e cirurgias adiadas, muitas vezes no próprio dia. Para além dos custos financeiros e do transtorno pessoal, o agravamento significativo das listas de espera, confirmado pelo relatório disponibilizado ontem, é uma das consequências mais alarmantes, traduzida em muitos casos no diagnóstico tardio de doenças graves. O funcionamento deficiente do H10 e do Hospital Modular evidencia a falta de planeamento e organização. O transporte de doentes entre unidades compromete a segurança dos pacientes. Sandra Costa Dias, deputada do PS no Parlamento Regional. O deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento açoriano anunciou esta quarta-feira que vai apresentar uma alteração ao diploma que define o regime jurídico do gestor público regional, visando clarificar a norma que alegadamente permite a acumulação de funções entre os setores público e privado. Não obstante a interpretação da norma, da qual discordo, a Iniciativa Liberal discorda e por isso fez um requerimento a pedir o parecer jurídico a que aludiu-se o Presidente do Governo sobre essa matéria, mas mesmo que a norma permita, a moral não permite, a ética não permite. E se há dúvidas sobre a interpretação da norma, a primeira coisa que tenho a dizer à Câmara é que a Iniciativa Liberal vai trazer aqui um diploma, uma alteração ao diploma para clarificar a norma. Para que não esta, não aquela, não aquele outro cidadão seja impedida de exercer funções privadas quando é gestor público, mas todos sejam impedidos e obrigados a optar o que é que querem fazer, ou atender os seus clientes e os seus pacientes nas clínicas privadas, ou exercer funções públicas na gestão dos hospitais dos Açores. Nuno Barata falava no âmbito do debate sobre a situação do Hospital de Ponta Delgada. Ora, ainda no âmbito do mesmo debate, a Secretária Regional da Saúde garantiu que a urgência do Hospital de Ponta Delgada não tinha condições antes do incêndio. O desenvolvimento com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Do Hospital de Ponta Delgada não reunia condições ideais para a prática de cuidados de saúde em segurança, levando 31 enfermeiros a entregarem escusas de responsabilidade. No antigo serviço de urgência do Hospital de Ponta Delgada, 31 enfermeiros disseram que não se responsabilizavam pelas consequências dos seus cuidados prestados nas condições ali existentes. Por isso mesmo, entregaram escusas de responsabilidades. O motivo destas escusas era muito claro: falta de condições estruturais e degradação das instalações existentes. Segundo Mónica Seidi, que falava no segundo dia do plenário desta semana da Assembleia Legislativa dos Açores, no debate de urgência sobre o Hospital do Divino Espírito Santo, já antes do incêndio de 4 de maio, o serviço de urgência não reunia as condições ideais para a prática de cuidados de saúde em segurança. É por isso, com satisfação, enquanto governante e profissional de saúde, que digo hoje que estas escusas de responsabilidade acabam de ser retiradas com a abertura em pleno da urgência do Hospital Modular. Na opinião da titular da pasta da saúde, esta é mais uma prova de que as condições do novo serviço de urgência garantem mais segurança do que as antigas instalações que alguns queriam reabrir de qualquer maneira. Esta é mais uma evidência de que a opção pela construção do Hospital Modular foi a mais acertada. A aquisição de novos equipamentos representa um investimento sem precedentes nas últimas 2 décadas do Serviço Regional de Saúde. Este foi o primeiro governo dos Açores que concretizou, no Hospital de Ponta Delgada, uma ação planeada de modernização e substituição de equipamentos completamente obsoletos e com mais de 20 anos. A governante lembrou que a opção pelo Hospital Modular foi validada pelas ordens dos médicos e dos enfermeiros, Comissão de Catástrofe do Hospital de Ponta Delgada, Direção Clínica, Direção de Enfermagem e por uma equipa de engenheiros do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Também esclareceu que são os próprios enfermeiros que desmentem que era possível, por exemplo, reabrir o serviço de urgência até ao mês de agosto e que os documentos que o governo entregou na terça-feira no Parlamento desmentem essa ideia peregrina. No início do debate de urgência pedido pelo Chega, o líder parlamentar deste partido, José Pacheco, justificou o mesmo pelas informações contraditórias e suspeitas sobre o processo.
O maior hospital dos Açores, o H10, há muito que gritava por requalificação, manutenção e ampliação. O estado de abandono e o esquecimento a que foi relegado pelos sucessivos governos socialistas é uma vergonha e até um crime contra o património e contra todos os doentes que necessitam deste serviço de saúde. Não temos receio de admitir que podemos ter cometido um erro, mesmo que involuntário, ao viabilizar o hospital modular. Não o consideramos um equívoco por ser uma necessidade transitória, mas sim porque, como receávamos, está cada vez mais próximo de se tornar uma solução permanente, sem ser uma alternativa viável para o bom funcionamento do H10. Contentores milionários, por mais modernos que possam ser, mais bonitos que possam parecer, não passam apenas de uma solução provisória, uma solução que já recolheu milhões de investimento e que nunca terá muita utilidade a longo prazo numa unidade do hospital. Segundo o Pacheco, há muitas questões que precisam de esclarecimento, como de quem partiu a decisão pelo hospital modular e se um relatório interno indicava que havia condições para reabrir o hospital na totalidade em agosto de 2024, porque não aconteceu. O que está em causa aqui não é quem teve a culpa, tem ou terá razão, ou quem prejudicou ou deixou de prejudicar. O que realmente importa é a saúde dos açorianos, que devem estar sempre em primeiro lugar e merecem as respostas claras e objetivas. José Pacheco falava na Assembleia Legislativa dos Açores, que está a decorrer na cidade da Horta. Isto quando a urgência do Hospital de Ponta Delgada podia ter reaberto em julho de 2024, 2 meses após o incêndio, segundo relatórios técnicos que sugeriam a reposição do serviço nas condições originais. Num relatório interno elaborado pelo Serviço de Instalações e Equipamentos do Hospital sobre os trabalhos realizados e a realizar devido ao incêndio, que a Lusa teve acesso, é referido que o serviço de urgência poderia reabrir no final de julho nas condições existentes antes da catástrofe. Este serviço assinala que em abril, antes do incêndio, tinha sido solicitada a realização de melhorias no espaço da urgência, sendo que esses trabalhos poderiam ter sido concluídos num prazo de 60 dias. O relatório identifica que vários serviços do hospital, como a oncologia, hemodiálise, consulta externa, laboratórios, pediatria, consulta externa, internamento, nascente e imagiologia podiam ter ficado operacionais entre maio e julho. No outro documento, também aquele serviço de instalações propõe a reabertura do serviço de urgência em julho, uma situação que não chegou a acontecer. O serviço defende que a solução definitiva para o abastecimento de energia do hospital deverá ocorrer em paralelo com a elaboração da visão para o novo H10, integrar nas respectivas conclusões, mas defende que a solução tinha condições para arrancar de imediato. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Para terminar, uma nota relativamente à meteorologia, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso para a quebra das temperaturas na região, quebra essa que acontece já esta sexta-feira. A circulação associada a uma depressão centrada a norte do arquipélago irá transportar uma massa de ar polar marítima em direção à região dos Açores, o que provocará uma descida significativa da temperatura do ar em todas as ilhas. Assim, deverão ocorrer aguaceiros que poderão ser de granizo e que acima das cotas de 600, 800 e 1000 metros poderão ser de neve nos grupos ocidental, central e oriental, respectivamente. Em Santa Cruz das Flores, Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, as temperaturas mínimas deverão variar entre os 5 e os 7 graus e as máximas entre os 12 e os 14 graus. No entanto, como o vento irá soprar forte com rajadas, que poderão atingir os 90 km por hora, a temperatura sentida será mais baixa, variando ao longo do dia entre os 2 e os 9 graus. Carolina Medeiros, meteorologista da Delegação Regional dos Açores, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E a informação fica por aqui. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta-feira.